eu sou a aluna Franciele Delgado do curso de Doutorado de Dentística e estou aqui para falar com vocês sobre o meu trabalho intitulado Uso de componente dinâmico para resolução estética de implante angulado em região anterior. Então faremos um relato de caso. Bom, pessoal, nós temos duas formas básicas de fazer a retenção de uma coroa em cima de um implante. Ou ela vai ser parafusada, ou então ela vai ser uma peça cimentada. Muitos profissionais acabam preferindo a prótese parafusada porque é mais fácil de fazer uma manutenção, a parte mecânica dela acaba sendo um pouco mais facilitada. Nós sabemos que a gente, para fazer uma prótese parafusada, a gente precisa de um posicionamento ideal desse implante, o que nem sempre acontece. Quando isso não acontece, por exemplo, em casos dos implantes ficarem vestibularizados, nós temos algumas opções, que é o uso de intermediários angulados. Mas para isso, nós chamamos pilares angulados. Para isso a gente precisa o quê? De tecido mole e de profundidade desse implante. Senão nós não conseguimos esconder as cintas metálicas desses intermediários. Então, isso acaba dificultando a utilização desses pilares para esse tipo de resolução de caso. As peças cimentadas, além disso, dessa dificuldade de angulação, elas também têm um problema bem relatado na literatura, que é em relação à parte biológica do excesso de cimento. Se nas peças cimentadas sobre implante tiver um excesso de cimento, isso pode levar à perda óssea, inflamação e até a perda de todo o trabalho. Então, como alternativa para casos limites, foram desenvolvidos componentes angulados com a correção do eixo de inserção do parafuso. Em algumas marcas, isso pode chegar a uma correção de até 28 graus. Então, esse sistema ele viabiliza restaurações parafusadas, mesmo em implantes mal posicionados, sem a necessidade de um componente intermediário. Ou seja, a gente acaba trabalhando direto em cima desse implante, sem uma peça ali no meio. Então, como eu estava falando, é essa peça, isso se chama componente dinâmico. Então, dependendo da angulação, você corrige antes da fabricação da coroa o eixo de inserção do parafuso, jogando ele, posicionando ele para uma região mais favorável e manter essa peça parafusada sem a necessidade de você ter que fazer uma peça cimentada, certo? Então, nosso relato de caso tem o objetivo de apresentar uma resolução protética sobre implantes quando este se apresenta mais vestibularizado e mais superficial do que seria o ideal, evitando que o paciente seja submetido a procedimentos mais invasivos, como a remoção cirúrgica do implante, por exemplo, ou o retratamento. Então, o paciente chegou para nós e a verificação clínica foi que a saída do parafuso estava bem vestibularizada, o implante estava bem raso, ou seja, sem tecido mole para esconder cinta de intermediário. E aí nós fizemos o quê? Fizemos a moldagem de transferência desse caso, dessa prótese sobre implante, e aí seguimos da instalação de uma peça provisória. Então, vejam a conexão dessa chave, que tem que ser uma chave específica para esse tipo de componente, para esse tipo de parafuso, e como que fica a angulação da chave com o parafuso quando ela está sendo aparafusada, quando ela está sendo apertada nesse provisório. Então, depois de todos os ajustes, foi dado o torque recomendado pelo fabricante, e aí sim, esse caso ficou sendo acompanhado. Se vocês acompanharem a nossa discussão, existem autores que dizem que as componentes angulados estão associados a maior concentração de tensões na estrutura protética e também no osso. Mas algumas outras investigações clínicas não evidenciaram impacto significativo na longevidade das próteses em função do uso de pilares angulados. E a angulação também do pilar por outros autores tem sido amplamente documentada e relataram uma sobrevida de 98% dos casos em um período de 5 anos. Então, nós vemos que a literatura não é totalmente ela não é totalmente definida em relação a isso, né? Então, por isso, nós, baseado na literatura, nós acabamos optando por deixar esse caso em provisório até que o controle seja feito e a gente constate que não esteja havendo nenhum tipo de afrouxamento desse parafuso. Então, esse paciente vai ficar em acompanhamento por 6 meses, nós fizemos acompanhamento de 30 dias, não houve afrouxamento. Então, após 6 meses, nós vamos finalizar esse caso com uma coroa definitiva. Então, fica aqui o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do trabalho e que eu tenha contribuído um pouco mais para o conhecimento de vocês. Até a próxima!